Olá, turma boa, Diogo Silva Atualidades, canal Vencendo Concursos, mais uma semana do nosso projeto, aí tratando de temas nacionais e internacionais de atualidades. Alguns avisos, hoje saiu o edital da PM em São Paulo, 2.700 vagas, cai atualidades, hein pessoal? Olha lá, avisa o seu amiguinho aí que vai prestar, que tem as aulas, tem os livrinhos, que são super importantes aí, e eu estou acelerando a confecção do sexto, para poder chegar até setembro, tem 2 meses e meio só para a prova. E um abraço forte àqueles que foram aprovados na Polícia Civil de São Paulo, que eu dei aula muito tempo para eles, né? E nada de desanimar aqueles que bateram na trave. Foi uma prova bem difícil, como todos os concursos estão sendo mais difíceis. Mas eu tenho tanta coisa para falar hoje, mas tanta coisa para falar, que eu não quero mais ficar, eu queria assim abraçar tanto os aprovados como aqueles que bateram na trave, mas a gente vai deixar para fazer isso ao vivo quando eu encontrar com vocês, tá bom? Vamos lá, porque eu tenho muita coisa para falar hoje. Ai meu Deus, que medo. Bom, esses são os endereços para, assim, as pessoas, eu não vou entrar em contato com o WhatsApp com o professor. Pode entrar em contato no domingo, eu sempre falo, só de madrugada que eu estou dormindo, né? Me segue lá no Instagram, porque eu sempre gravo as novidades, e no canal do YouTube tem lá pelo menos 40 questões resolvidas e comentadas por mim, além de outros vídeos que são os vídeos daqui. Então esses são os endereços da gente, né? Que sempre é importante um joinha, sempre é importante um comentário, sempre é importante seguir a gente. Isso só faz com que a gente consiga trabalhar mais aqui pela internet. Muito obrigado pelos seguidores, viu? Semana de 15 a 22 de junho, estou gravando agora às 7 da noite, como sempre faço, nas quartas-feiras, deve subir amanhã. Na quinta-feira deve subir no canal do Vencendo Concursos no YouTube, gratuito. Bom, a gente, quando estava exatamente aí gravando a semana passada, nós estávamos recebendo notícia, infelizmente, da morte do Dom e do Bruno, que se confirmou, tá? E ali eu fui pegando as notícias aos poucos, né? Já tem aí 2 confessos, né? O Amarildo da Costa, o Pelado, e o irmão dele, o Ozenei da Costa Oliveira, conhecido como dos Santos. Tem um terceiro que foi preso. A Polícia Federal informou que parece que não houve organização de uma participação. Olha lá, o início. Informou hoje que investigações apontam que não houve participação de organização criminosa ou de um possível mandante. Isto foi logo na quarta-feira, quando saiu a notícia. As coisas estão mudando, as investigações estão sendo feitas, perícias estão sendo feitas no barco e etc. O que eu quero contar para você é que ali, eu já mostrei na outra aula, retoma a outra aula, porque lá eu explico um pouco do Vale do Javari, que ali naquela região existem 5 crimes. 5. Quais são os 5, Diogo? Grilagem de terra, né, pegar terra ilegal, desmatamento ilegal, narcotráfico, Rota dos Solimões, pesca ilegal e desmatamento ilegal. O que acontece que os especialistas que trabalham na região, como o Bruno era ligado à Univaja, né? Inclusive ele estava armado, ele tinha porte de arma, porque ele sofria constantes ameaças, que falam, comentam que existe um verdadeiro holding, ou seja, o cara pesca um peixe de pirarucu que chega até 3 metros e os traficantes colocam a droga dentro do peixe e ele é comercializado lá em Atalaia do Norte. Então, dizer que não há conexão ali, nessa ausência do Estado, mesmo sabendo das dificuldades que é vigiar a região, é meio cedo demais, eu acho, para avaliar a morte desses 2 aí que estavam ali
supostamente investigando a pesca ilegal, né? O que ocorre realmente lá, segundo eu vi, um engenheiro florestal que mora na Amazônia, uma entrevista dele, um especialista na região, é que esses crimes têm conexões, que eles chegam a chamar de holding do crime. Mesmo, é um pouco daquela coisa, da miséria, do menor IDH do Brasil, é o da Amazônia, daquele jovem que muitas vezes é cooptado pelo crime, né? E que acaba tomando atitudes como essa, né? Alguém que poderia estar investigando, e era o caso do Bruno e do Dom Phillips, que estavam fazendo um documentário, e que entraram em embate com esses dois. Mais para frente eu volto a falar das últimas notícias que eu coletei hoje, tá? Infelizmente, então, os corpos já foram encontrados, já foram reconhecidos, um crime torpe, um horror, que só é queima-filme do Brasil lá fora e cada dia mais aponta para uma Amazônia abandonada e nas mãos dos criminosos, o que é uma tristeza, o nosso maior patrimônio aí. Vamos para o próximo. Volto a falar disso já já. Mais uma vez, o Copom eleva a taxa Selic agora a 13,25% ao ano. Maior juro básico desde 2016. Banco Central vem elevando os juros desde março de 2021 para tentar conter a inflação. Avanço da Selic é o 11º consecutivo. E o comitê, o Copom, né, Comitê de Política Monetária, prevê novo aumento em agosto porque a inflação está desenfreada por vários fatores. Olha lá, no comunicado, está lá embaixo, o Copom diz que a inflação seguiu negativamente. Pressões globais de altas de preços, né? Deixa eu sair daqui. Inflação no mundo todo, incerteza dos investidores, ano eleitoral, regras fiscais, tudo isso tem feito com que o Copom faça este aumento sistemático. Esta, repito, não é a taxa de juros que nós sentimos no banco quando você vai do cartão de crédito, etc. Essa é a taxa de juros Selic que o governo brasileiro paga aos seus investidores aqui. Óbvio que existem taxas maiores que a nossa, mas são países que não têm a economia tão desenvolvida como a nossa. É o caso da Argentina, que está na casa de 50%. Né? A intenção é realmente inibir o consumo, porque aí com juros mais altos as pessoas financiam menos, consomem menos, os preços sobem menos. É um remédio muito amargo para a inflação. Né? O melhor remédio para a inflação é o emprego, porque o emprego faz o consumo subir, e o consumo subir faz a economia crescer, e o crescimento da economia, naturalmente, aumenta salário e as coisas acabam voltando ao seu eixo. Não posso falar nada sobre o ICMS, sobre o que o governo está discutindo em relação aos combustíveis, porque nada saiu de concreto ainda. Assim que sair, eu venho aqui e trago novamente a vocês. Mas é muito importante que você saiba que esse aumento da taxa de juros, da taxa Selic, é a tentativa do Banco Central de conter esta inflação que está em 2 dígitos. 2 dígitos. Semana passada eu falei das 33 milhões de pessoas que estão passando fome, falei aí do alto índice de desemprego. A nossa economia era esperado que não fosse um ano muito positivo, não só pelas questões externas, mas também por ser um ano eleitoral que gera muita instabilidade no mercado. Mas é um dado básico da economia que o aluno que presta concurso tem que estar sempre atento. Os concursos gostam de questões assim. Outra confusão, hein? José Mauro Coelho pede demissão e deixa a presidência e o conselho de administração da Petrobras.
pressionado pelo governo após o reajuste, que foi na famosa sexta-feira, ali logo após o feriado, né, onde deu 5% para a gasolina e quase 15% para o diesel, o executivo se torna o segundo com menor tempo de gestão à frente da estatal, desde que o Brasil voltou à democracia, desde 85. Há um interino, até que o nome de Caio Paz de Andrade, que está lá em azul, né? Fernando Borges é o interino, secretário de desburocratização do Ministério da Economia, seja avaliado pelo conselho aí da Petrobras para saber se ele, enfim, vai ter todos os predicados para assumir o cargo. Bom, aí a terceira troca no comando da Petrobras. As coisas não estão boas, como eu falei. A gente não pode bater o martelo em nenhuma decisão do governo. Já foi o Roberto Castelo Branco, o Joaquim Silva Luna e agora o Zé Mauro Coelho. E aí agora é o quarto, que será o Caio Paz de Andrade. Vamos aguardar o que o governo vai decidir sobre essa questão. O governo e o Congresso Nacional estão debatendo para tentar minimizar o impacto do elevado preço dos combustíveis na vida de todos nós. Fala-se em um voucher aos caminhoneiros, fala-se em aumentar o auxílio gás, mas tudo isso é especulação. Você já percebeu nas minhas aulas que eu trato sempre de informações que são concretas. Por exemplo, eu já falei que o governo aí, já em outras aulas, criou uma forma de amortizar a dívida dos alunos do FIES. Hoje o Bolsonaro sancionou, mas como eu já falei isso em outra aula, hoje ele sancionou e deu um perdão da dívida dos alunos que estão devendo no FIES aí. Muito bem, pessoal. Então, este verdadeiro imbróglio que é essa briga, o governo acusando a Petrobras dizendo que tem que seguir a paridade dos preços internacionais, e quem é que está sofrendo? Somos nós, tá? Vamos aguardar assim que Caio Paz de Andrade, se for aceito pelo Conselho, a gente traz aqui. Lembrando também que houve ontem um aumento das bandeiras de energia, né? Teve um aumento aí de mais de 60%. Você vai sentir no bolso quando vier a seca. Aguarda, porque agora é época, ainda estamos aí na bandeira verde, que não teve aumento. Mas teve aumento na energia também. Bom, e aí hoje já temos mais dados conclusivos. Dom e Bruno foram baleados e mortos com munição de caça. Esse foi o laudo já da PF. Corporação confirmou que restos mortais encontrados de buscas são do indigenista e do jornalista. Bruno teria levado 3 tiros. Bruno também atirou, segundo um dos indiciados, né? Um terceiro suspeito está lá em azul, no terceiro parágrafo, Jefferson da Silva Lima, o pelado da Dilma. Então agora nós temos da Dinha, né? Temos o Amarildo, o Jefferson, o Amarildo, o Ozenei e o Jefferson. Há de se conferir, né, que esses corpos foram esquartejados, né? Há de se conferir o quê? Exatamente aquilo que eu falei há pouco. A Polícia Federal está fazendo perícias nos corpos para saber como é que as balas entram, e aí você tem toda a perícia técnica, sabe se foi realmente uma troca de tiros ou se foi uma execução, se houve um confronto, se os barcos bateram, se houve xingamento. Eles estão tentando avaliar e inclusive dizem que tem mais 5 envolvidos para cortar o corpo, se esquartejar e enterrar. Essa coisa bárbara, barbárie, o que aconteceu, né? Mas então já temos aí 3 indiciados, fizeram a reconstituição. Agora, é preciso que esses laudos técnicos da perícia sejam bem feitos,
né? E que a investigação prolongue até encontrar, isso já chegou até na Comissão de Direitos Humanos da ONU, há uma pressão externa para que essa investigação seja feita com celeridade e que essas atividades ilegais lá nessa região, e não só lá, mas sobretudo lá, tenham punição adequada e exemplar. Choca o mundo, choca o Brasil, pessoas aí que, enfim, lutavam por uma causa nobre, são assassinadas. É sem o que dizer, né, pessoal? Acho que todo mundo... É que nem essa juíza que não permitiu que uma criança fizesse o aborto aí, e porque tinha passado da semana. Não é discutindo se o aborto é legal ou não, mas que estava dentro da lei, né? Em caso de estupro, é permitido o aborto. Isso é lei brasileira, não é uma discussão de valores, pelo amor de Deus. Ou aquela outra procuradora que foi atacada ontem por um tal de Dimitrios lá, em Registro, umas coisas que estão acontecendo no Brasil. Eu lembro do Moise, do caso Moise, que eu falo que, meu Deus, que é para a gente sair melhor dessa pandemia. E cada caso que eu tenho que contar aqui, né? Bom, tudo isso vira questão de livro e pode virar questão de prova. Hoje, a bomba, acordamos todos com essa bomba. Milton Ribeiro, ex-ministro, foi preso. A operação chamada Acesso Pago prendeu o ex-ministro, né, por prática de tráfico. Aqui eu coloquei em roxo. Quais são os crimes que ele cometeu? Ele é investigado por suspeita de corrupção passiva, prevaricação, quando um funcionário público retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício, ou se o pratica contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A advocacia administrativa, quando um servidor público defende interesses particulares junto ao órgão da administração pública onde exerce suas funções. E tráfico de influência. E os outros dois pastores, Gilmar dos Santos e Arilton Moura, né? Bom, vamos lembrar essa história. O Estadão e a Folha vazaram áudio de que esses dois pastores mediavam liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para prefeituras em troca de propina, ouro, Bíblia, enfim. Isso levou à queda do ministro Milton Ribeiro. Ele caiu, ele foi destituído do cargo. Não quero aqui acho que nós temos que partir pela presunção da inocência. Ele está preso por, como se fala, por precaução, né? Acho que ele deve conseguir um habeas corpus, porque se entregar passaporte, enfim, boas condutas e etc., ele deve ficar uns 2 ou 3 dias preso, mas a investigação deve prosseguir aí pela Polícia Federal, que o prendeu em Santos hoje. Por que uma coisa que repercute tanto, Diogo? Primeiro, um ano eleitoral. Diogo, mas corrupção não era comum cair em prova. Realmente não era comum cair em prova a corrupção. Por quê? Porque as bancas não queriam ficar mal com os governos. Mas desde a Lava Jato, isso passou a ser comum aparecer em prova. Por quê? Porque ficou o negócio da Lava Jato, né? Não tem como não tocar nesse assunto. Está na mídia, está toda hora. E assim, a pasta da educação é uma pasta muito sensível e tem um orçamento muito grande, né? E envolver religiosos no meio é um negócio muito, né? Também, colocar foto na Bíblia. Vai rezar, irmão. Vai rezar. E reza bastante, porque o Brasil está precisando, né? E vamos aguardar, porque isso foi hoje, quarta-feira,
Devem ter mais notícias pipocando. Eu acabei de desligar a televisão agora, 7 e pouco, 6 e pouco. Já acharam 50 mil reais na conta dele, pago pelo Gilmar Santos, aí diz que é venda de um carro. Enfim, bom, tudo isso ganha muita projeção em ano eleitoral numa pasta que tem um dos maiores orçamentos junto com a saúde, né? E nunca um ministro da Educação foi preso no Brasil desde a redemocratização. Então tudo isso repercutiu o dia inteiro. Eu fico trabalhando, escutando notícia, fazendo livrinho, fazendo questões, produzindo material. Meu Deus, o que eu escutei de Milton Ribeiro hoje foi um negócio impressionante. Virou uma questão do livrinho, né? Mas eu coloquei em roxo para você, né, exatamente saber sobre quais são as acusações. Se não sejamos levianos, vamos aguardar as investigações. Ele foi preso de forma preventiva. Ninguém está acusando e ele não saiu sentenciado, pelo amor de Deus. Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso aqui no Brasil, né? Mas os indícios são fortes porque há gravações dessas, e os prefeitos também disseram que foram aí hostilizados por esses pastores. Bom, saindo um pouco agora, vamos para o mundo. Juros nos Estados Unidos sobe 0,75, mas lá é pouquinho, né? Maior aumento desde 1994. Reajuste acima do que havia sido sinalizado pelo Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Lá os juros, aqui está 13,75, lá está entre 1,5 e 1,75. Veja a diferença, né? E mesmo com juros baixos assim, muita gente tira dinheiro daqui para lá. Diogo, por que se faz? É o mesmo princípio. A inflação atingiu 8,6% nos últimos 12 meses. Então, os americanos também, pressionados pela guerra da Ucrânia, né, questão dos alimentos, o mundo todo passando por isso. A inflação na Inglaterra deu 9,1%. Eu vi hoje. Então, a atitude que os bancos centrais tomam, inclusive o Banco Central Europeu também tomou essa atitude, como está lá embaixo no último parágrafo, isso daqui, também sobe os juros, mas não nessa escala brasileira, o que faz com que o Brasil gaste muito. Olha a Nicarágua, olha a Nicarágua. O Daniel Ortega foi eleito, é considerado um ditador de esquerda por 4º mandato. Olha o que esse cara fez. Nicarágua receberá tropas, navios e aviões da Rússia para troca de experiências. Olha, isso me cheira aí uma coisa que eu já vi nos anos 60, né? Lembra a história dos mísseis que a Rússia, a antiga União Soviética, tentou instalar em Cuba, que quase gerou a Terceira Guerra Mundial. Agora, um país de esquerda, na Nicarágua, um país que vive uma crise terrível, pessoas tentando fugir de barco para a Europa, um pouco o quê? Vocês não querem colocar a OTAN perto da Rússia? A Rússia procurando alguém aqui para colocar armas, né, celebrar parcerias próximo aos Estados Unidos. É só jogar lenha na fogueira. Quando a gente pensa que a coisa vai melhorar, vem aí essas atividades. Hoje, por exemplo, também vi que os americanos fizeram um teste com 4 mísseis nucleares. Ou seja, longe, longe, longe da coisa acabar. E aí o próprio Putin disse essa semana que o mundo vai viver uma nova realidade depois dessa guerra. Meu irmão, ânimos acirrados e tensões no mundo. Bom, essa é uma coisa que eu tenho dito há alguns dias. Quero que você guarde essa região, o nome de Sahel, onde está Níger, Mali, Burkina Faso, onde hoje estão se instalando aí a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Simplesmente as pessoas, esses grupos jihadistas, para tocar o terror,
saíram na quinta-feira 9 e nas noites do dia 11 e 12 de junho, atirando nas pessoas, né, nas ruas, e já chegou a 79 mortos. Então, onde é essa região? É no interior da África. Níger, Mali, Burkina Faso, tá? São estados onde hoje o terrorismo mais agressivo, não que não esteja também no Afeganistão, mas está atuando. E uma coisa bárbara, saíram metralhando pessoas na rua. Tá? Então, Burkina Faso, que já sofreu um golpe militar aí na virada do ano passado para esse. As coisas na África sempre passam por esses problemas aí de golpes militares e essas tensões absurdas. Que eu coloquei porque eu achei o fim da picada, né, meu? Saia metralhando, meu Deus. Eleições na Colômbia. Gustavo Petro se torna o primeiro presidente da esquerda da Colômbia. Ele concorreu com Rodolfo Hernández no segundo turno. Petro, ele era um cara de ex-guerrilheiro, mas ele já tinha sido senador, prefeito de Bogotá, já tinha abandonado esse lado mais radical dele. E a Francia Márquez será a primeira vice-presidente negra. Ele venceu por uma bem apertada, lá está no segundo parágrafo, 50,49 contra 47,25, 717 mil votos. Houve uma eleição no Chile, venceu a esquerda. Houve a eleição no Peru, venceu a esquerda. Há uma eleição na Colômbia e ele prometeu pacificar a Colômbia. Nós sabemos que a Colômbia ainda convive com o narcotráfico, né? Vide que é lá exatamente lá no Vale do Javali que eles têm essa transação pelo Brasil, pela Rota dos Solimões, que ela vive com milícias e o antigo presidente não tinha uma boa relação com a Venezuela. Ele quer acalmar as relações com a Venezuela. O Petro prometeu esse tipo de atitude. O que foi bem interessante, né, é que mesmo sendo uma eleição apertada, o tal do Trump colombiano, e sendo a primeira vez que um cara de esquerda governa a Colômbia que tem a segunda maior população da América do Sul, tem mais habitantes do que a Argentina, o Hernández reconheceu a vitória. Deu uma demonstração de democracia, que em tempos que a gente fica vendo aí, né, não foi, no Peru não foi assim, né? A filha do Fujimori não queria aceitar o resultado, o Trump não quis aceitar o resultado. A gente teme que isso ocorra no Brasil para qualquer um dos lados, né? É o que a gente ouve, né? Então, sempre que tem eleição, nós temos que estar atentos. E essa novidade aí, no caso da Colômbia. Vamos ver se ele vai conseguir pacificar esse país que vive crises terríveis de violência. A polícia é muito violenta na Colômbia, porque ela foi treinada para combater o narcotráfico, para combater as Farc, né? Vamos ver o que vai desenvolver aí. Na França também teve eleições legislativas. Lá não é que nem no Brasil. Primeiro teve a eleição do presidente, Macron perdeu a maioria, com derrota histórica e avanço da esquerda e da direita radical. O partido de Marine Le Pen surpreendeu e conseguiu multiplicar por 10 sua presença no parlamento, conforme as projeções. Será a terceira força política mais votada nesse domingo. Bom, o que aconteceu? Ele não teve a maioria dos votos, ele ganhou a eleição para presidente, mas no parlamento ele não tem a maioria. A esquerda pegou em segundo lugar, né? E em terceiro, a extrema-direita saiu de 8 para 80 cadeiras. O que significa? Que vai ter que acontecer mais ou menos aquilo que aconteceu com o Olaf Scholz na Alemanha. Ele vai, se ele quiser aí governar em paz, o que
sempre a gente está acostumado no Brasil, né? É o chamado presidencialismo de coalizão. Ele vai ter que fazer concessões a outros partidos, porque os outros partidos, aí lá são 577 deputados, e ele não conseguiu os 289, ele conseguiu 245. Então, para ele ter maioria, ele vai ter que abrir mão e negociar com outros partidos para ter a maioria e governar em paz. Porque nesses regimes onde o presidente não tem um apoio do Congresso, não precisa ser essa esculhambação que é no Brasil, desde a época do Fernando Henrique, que eu não estou falando de nenhum, né, que começou esse toma lá da cá, com esse centrão, e aqui o brasileiro todo que está ouvindo sabe o que é isso que acontece no Brasil, aí não tem nenhum santo. É Fernando Henrique, é Lula, é Dilma, é Temer, Bolsonaro, todos eles têm que fazer concessões a esse maldito grupo e que as pessoas não votem mais nesses caras, né? Mas o Macron vai enfrentar essa futura negociação para conseguir maioria lá no parlamento francês. Então, para ele, apesar de não ser comum a reeleição na França, ele não tem a maioria. Isto vai ser como foi aquela coalizão semáforo ocorrida lá na Alemanha. Terremoto hoje, se não bastasse as tragédias que o Afeganistão já vem passando, não vai dar para ver no mapa porque ficou pequeno, mas é na fronteira com o Paquistão. Hoje, não consegui mais notícias, só consegui essa noticiazinha aí, porque é uma região montanhosa, de casas de madeira, um puta de um terremoto que já matou 1.000 pessoas até agora. Acham que vai chegar a muito mais. Em 91, ali é uma região de placas tectônicas, morreram 1.500 pessoas, né? E é um terreno montanhoso. O Afeganistão é refugiado, é o Talibã ferrando as meninas, é uma onda de fome e miséria, ao ponto do Talibã pedir ajuda para a ONU hoje, porque teve um terremoto exatamente de ontem para hoje, que já matou até agora, e depois a gente vai atualizar os dados, mais de 1.000 pessoas. Coitada da gente humilde, pobre desse país, Afeganistão, aí, que parece o Haiti, né? Parece o Haiti, que vive a bandalheira política e, além de tudo, sofre com esses terremotos. Não tem a ver com o clima. O clima tem a ver, por exemplo, o calor que deu em Bangladesh essa semana aí, que foi um negócio absurdo, né? As alterações climáticas. Terremoto é movimento de placas tectônicas, e ali sempre tem muito terremoto. Mas, porra, tá difícil hoje, hein, pessoal? Desculpa aí. Bom, sobre a guerra da Ucrânia, para a gente ir partindo para o nosso fim. Rússia promete resposta séria à Lituânia por bloqueio de cargas enviadas a Kaliningrado. País europeu impede que produtos afetados por sanções cruzem seu território para chegar ao exclave russo no Mar Báltico. Simples. A Lituânia pertence à União Europeia, foi um dos primeiros países a romper com a antiga União Soviética, é vizinha da Rússia, pertence, está ligada aí a sanções econômicas, né? E aí a Lituânia, que também pertence à OTAN, não deixou produtos passarem para chegar a Kaliningrado. Ah, mas a guerra é contra a Ucrânia, eu sei. Mas a guerra da Ucrânia está no mesmo jeitão da semana passada, né? Não tem muitas mudanças, tá? Mas aí o que você precisa? Você precisa desse mapinha para você entender. Pronto. Olha lá. Essa aí é uma história louca. Tá vendo a Rússia? Kaliningrado fica entre a Polônia, que está escrito Poland, e Lituânia, né? Então, é um enclave, é como o Alasca.
O Alasca está desligado, é como o Havaí, né? O Alasca, entre os Estados Unidos e o Alasca, tem o Canadá. E Kaliningrado, a antiga União Soviética, a Rússia tomou da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, era Königsberg o nome da cidade, e continuou com a Rússia, pertence à Rússia, e é super importante, por quê? Porque ali tem a maior base militar naval da Rússia para sair para o Mar Báltico. A Lituânia falou, olha, aqui não vai passar trem, aqui não vai passar mercadoria vindo da Rússia, pode passar por Belarus, mas não tem como chegar a Kaliningrado, porque tem que passar ou pela Lituânia ou pela Polônia. O que pode fazer, e a Rússia falou, olha, vocês estão mexendo com fogo, né, vocês vão sofrer por não estar deixando nós abastecermos com aço, com material de construção e outros produtos a nossa região de Kaliningrado. Foi uma ameaça explícita feita pela Rússia. Então, os mapas da Europa são muito loucos, né? Isso é um enclave aí, é um território que não é contínuo da Rússia e a Lituânia essa semana. Ah, Diogo, mas a guerra é com a Ucrânia. A guerra não é contra a Ucrânia. A Rússia está aí procurando fugir de todos aqueles que fazem parte da OTAN. Ela aumentou em 55% o seu comércio de petróleo com a China. E com a Índia, e com a África do Sul, e até quer aumentar com o Brasil também. É só aumento de tensão na região, porque Belarus é aliado da Rússia, mas não é aliado da Lituânia. Ou seja, começa a virar uma região, Polônia, Ucrânia, Belarus, Lituânia, Rússia, Kaliningrado, onde a guerra pode se expandir. Olha a manchete de hoje que eu peguei. Finlândia diz estar preparado para uma invasão russa. Timo Kivinen disse que o país tem um arsenal considerável de armas e se prepara há décadas para um confronto. Lembrando que a Finlândia e a Suécia pediram para entrar lá na OTAN, né? E a segunda manchete, ataques aumentam com a aproximação da reunião da União Europeia, que será amanhã e depois, aonde vai se discutir se a Ucrânia entra no bloco ou não. E eu coloquei aí uma foto de Severodovsk, aquela cidade que eu falei que onde está, você pegar, assista a aula passada, tem que assistir, né, para poder, como eu estou falando que a guerra não tem muitas mudanças, olha como é que está a cidade, né? Que é lá na região de Donbás, Donetsk e Luhansk, tá? Nós vamos ver se as tensões aumentam amanhã e depois, porque a União Europeia vai discutir a entrada da Ucrânia no bloco. Mas da semana passada para essa, óbvio, aumentou o número de mortos, enfim, mas não tem estratégia nova aí acontecendo. Tem aí uma notícia de um jornalista morto, de uma prisão de 2 americanos que foram lutar, mas nada assim que você fala de impacto, a não ser aquilo que eu falei, que foi uma ação da Lituânia que mexeu com os nervos do senhor Putin. Caminhando para o final dessa semana, eu sempre vou falar, não adianta, porque eu sei da importância que tem. Eu fiz um levantamento essa semana e falei, vou procurar se tem algumas questões prontas lá para eu acrescentar no livrinho 6, que eu gosto de colocar questões que já caiu em prova, para o aluno perceber que as minhas são idênticas. E aí eu achei, não adianta, eu achei de uma prova, banca chamada Cotemax, lá do Pará, parece até que pegou a questão dos livrinhos. Igualzinho, eu falei, não posso pegar essa questão porque eu já fiz nos meus livrinhos. O azul e o salmão tratam de 2021. O preto é de dezembro a janeiro de 2022, tá? Tem aqui embaixo aí o link no Hotmart.
se você quiser adquirir, e também o link no meu canal no YouTube. Pessoal que vai fazer PM, olha, é difícil falar porque é meu, né? E é comercializado. Mas como não tem apostila de atualidades, vai ter que, se quiser, né? Ou se você conhece alguém que vai prestar, o livro 3, 4 e 5, porque o 4 é de janeiro a março, quando eu falo que é de janeiro a março, são os fatos, 50 de Brasil e 50 de mundo, né? E o último de março a maio. Como eu faço? Ou pelo Hotmart ou diretamente comigo. Eu mando o PDF, a coisa mais simples do mundo, é R$25 cada um. Estou com essa promoção de quem comprar os 5, eu dou um de graça, né? Então acaba pagando só 4. Pessoal da PM aí, e vi uma estatística, previsto para o Sudeste, só o Sudeste, 140 concursos esse ano. 140 concursos. A atualidade serve para redação e para várias outras disciplinas. Pessoal, então é um jabá mesmo, mas é um jabá que eu confio, porque tem dado certo. É direto os alunos me dizendo, estava no seu livrinho, porque tem muito comentário, e se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo que eu explico como é que funciona. Novamente, os meus endereços, peço que você me siga no YouTube, me siga no Instagram, né? Isso é muito importante para a gente se projetar, não para ganhar dinheiro, nem ficar rico, é para conseguir um dia chegar e ficar só, como eu sempre falo, ficar só em casa. E mais uma vez, aquilo que é impressionante, se você vai vendo as pessoas, eu quero ver as atualidades, aí você vai vendo, vê lá, sobe a aula de atualidades amanhã, aí você achar outra aula, tem pelo menos uns 20 vídeos de informática, do Cristiano, do português do Dorival, só professor fera, só fera. Aí aparece a minha, aí mais 20 vídeos, aí aparece a minha. O Cris publica 20, 30 vídeos nesse canal, no canal do Vencendo Concurso, gratuitamente. Alguns ele explica essa nova assinatura premium que ele está lançando aí, né? Mas segue o Vencendo, porque você não vai se arrepender, eu garanto, né? Pessoal, boa semana, desculpa me alongar, mas como eu falei, tinha tanta coisa, e notícia triste, né? Que a gente tinha que contar aí, Afeganistão sofrendo terremoto, Dom e Bruno realmente mortos, né? Enfim, a economia não vai muito bem, nós sabemos, mas vamos rezar, quem reza, quem faz macumba, quem é budista, quem não é nada, lança pensamento positivo, para a gente sair desse mundão que está tão terrível em 2021. Forte abraço, muito obrigado pela sua atenção e pelos carinhos e os comentários legais que vocês fazem aí nas nossas aulas. Tchau, tchau. Obrigado, boa semana. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir uma das aulas aí aqui no Vencendo Concurso, aula de atualidades com o professor Diogo Silva, professor que manda super bem. Toda semana nós temos uma aula aqui gratuita no canal. Bom, é o seguinte, eu tô aqui para trazer uma novidade para vocês. Nós lançamos há pouco tempo a assinatura Prêmio Anual aqui do Vencendo Concurso. É uma assinatura completa, onde você tem acesso a todos os cursos preparatórios da plataforma. Eu quero passar para você essa informação. Pô, não custa nada você. Não vai embora, tá? Escuta aí, vê se isso vale a pena para você. Se você achar que vale a pena, vem ser nosso aluno aqui, nosso assinante, tá bom? Onde você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma, como eu falei para vocês. Eu quero trazer aqui para vocês as vantagens, tá? Quais são as vantagens de você, obviamente, ser assinante? Primeiro, você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma, tá? Ah, mas quais são os cursos que vocês têm? Eu vou te passar alguns para você ter uma noção. Concurso para oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Olha que bacana. Então você tem acesso, vai ter acesso a esse curso preparatório completaço, tá? Teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas,
focado no concurso, questões da banca VUNESP, inclusive, tá? Material em PDF, tudo que você realmente precisa para ser aprovado nesse concurso. Além disso, você tem curso do INSS. Foram autorizadas aí 1.000 vagas para o concurso do INSS e nós temos o curso preparatório também para você. Olha que bacana, tá? Curso para Câmara de Guarulhos, Câmara de Cubatão, curso para tribunais, TRTs, Tribunal Regional do Trabalho, tá pipocando um monte de concurso aí do TRT, nós temos o curso online aqui preparatório, tá certo? Então assim, as opções, realmente são muitas opções aí para você estudar aqui com a gente. Então como que você vai fazer? Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link, você vai clicar nesse link, você vai ser redirecionado à página da assinatura, lá você vai encontrar todas as informações, vai ter um botãozinho amarelo, vai clicar nesse botão amarelo e fazer a sua matrícula para começar a estudar aqui com a gente, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 11 94 783 8693 para que possamos esclarecer, sanar todas as suas dúvidas relacionadas à assinatura Prêmio Anual. Beleza? Tudo bem? Ó, então clica no link abaixo, já faz a sua matrícula, já começa a estudar aqui com a gente. Valeu, grande abraço para vocês.